O intestino grosso é a porção final do tubo digestório, né? Ele é bem menor do que o intestino delgado, ele tem esses 50 centímetros, mas ele é bem importante, né? Ele é essa porção aqui, que eu destaquei em laranja, e ele vai ser dividido em seco, colo e reto. Além dessas três porções, né, você vai ter aí também uma estruturazinha que é o apêndice vermiforme, que é essa estruturazinha aqui, que quando ela acaba infeccionando, ela dá a tal da apendicite, né? O interessante é que o apêndice não tem função mais no ser humano. A gente sabe que tem alguns outros animais no qual o apêndice tem função, mas no nosso caso ele não tem mais, é uma estrutura que perdeu sua função ao longo do processo evolutivo. Mas falando das três porções, né, elas vão estar envolvidas aí na absorção, no processo de absorção. Então, conforme o bolo alimentar passa pelo intestino, você vai tendo ali a absorção, principalmente de água e sais. Isso pode ocorrer aí em um período de 1 ou 3 dias, né? De 1 a 3 dias. Então, é um período bem longo. O alimento vai passando lentamente aqui para que possa ser absorvida essa água e esses sais. São bem importantes para o organismo, né? E então a gente já vê a importância aí do intestino grosso. O interessante é que também no intestino grosso a gente vai ter uma intensa proliferação de bactérias, vão ter muitas bactérias no intestino grosso. E a princípio você pode achar isso estranho, mas na verdade é muito bom, porque essas bactérias vão ajudar bastante o funcionamento do nosso corpo, né? Elas são bem essenciais e tem muitas mesmo. Existem estimativas que apontam que a gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células próprias, né? E boa parte dessas bactérias vão estar justamente no intestino grosso, ok? Então a gente pode falar um pouco da nossa biota intestinal, né? Esse conjunto de micro-organismos que estão vivendo ali no nosso intestino grosso. Você pode ver por aí o termo flora intestinal, mas ele não é mais muito utilizado porque flora é mais utilizado para vegetal e as bactérias não são vegetais, certo? Bom, essa biota intestinal, esses micro-organismos que estão lá no intestino, eles são vitais porque eles vão, por exemplo, evitar a proliferação de bactérias patogênicas, né? Ou seja, de bactérias que causam patogenias. O que é uma patogenia? Uma doença. Então a gente sabe que tem bactérias que causam doenças, mas tem uma série de bactérias e micro-organismos que não causam doenças. Inclusive tem vários que ajudam, inclusive alguns desses que vão ajudar na produção de vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B12, tá? Então, a biota intestinal ela é muito importante. Aqui eu só pincelei a importância dela. É bem importante que sem ela, provavelmente a gente não estaria aqui. Mas bem, como eu já disse, né, a gente está chegando aí no final do tubo digestório. Então a gente vai ter aí, de fato, a formação das fezes, né? E, para você ter uma ideia, né, essas fezes vão ser aí 30% só bactéria, né, que vem aí do intestino grosso, e 70% vai ser composto aí de sais, muco, celulose, né, que a gente não digere muito bem dos vegetais, e nutrientes não digeridos. Tudo isso vai formar as fezes, ok? Bem, uma coisa interessante ainda envolvendo o intestino grosso é que caso ocorra alguma infecção no intestino grosso, você vai ter o aumento do peristaltismo, né? Lembrando que é peristaltismo. O peristaltismo é a contração do tubo digestório, no caso do intestino grosso, que faz com que o alimento se movimente pelo tubo digestório. O que acontece é que quando tem uma infecção, o corpo provavelmente vai tentar expulsar aquilo que fez esse mal, no caso a infecção. E isso faz com que o bolo alimentar passe muito rápido pelo intestino grosso. Como a gente falou, é lá que a água é absorvida na sua maioria. Então, quando ocorre esse aumento do peristaltismo, o alimento passa tão rápido pelo intestino grosso que a água não é absorvida da maneira mais correta. E por isso que as fezes saem meio liquefeitas, saem com muito líquido, porque houve um aumento do peristaltismo, né? E não houve tempo de absorver essa água. E isso, além de complicado por si só, é mais problemático ainda porque você tende a ficar desidratado, que é muito perigoso. Então, se você estiver aí com casos de diarreia, por favor, beba bastante água para compensar. E por fim, né, para fechar, a defecação, né, a liberação das fezes vai ocorrer com a ação aí dos esfíncteres, né, que são válvulas, né, basicamente vamos colocar assim, portinhas, entre aspas, que vão liberar as fezes. Tem uma mais interna, uma que está mais para dentro do reto,
que tem ação involuntária, ou seja, você não controla. Ela abre e fecha quando o organismo sente que é necessário, mas você não controla isso. Mas você tem um externo, né, um mais para fora do corpo, e esse sim é voluntário, esse você que controla, e aí quando você tá ali à vontade, né, você abre esse esfíncter externo e de fato ocorre a defecação, ok? Então aqui a gente termina o sistema digestório, espero que esse vídeo ajude vocês. Estudem bastante.